o João Vieira está conosco aqui para a gente seguir falando do principal assunto relacionado ao noticiário internacional. O Lula está lá nos Estados Unidos, discursou um pouco mais cedo lá, abrindo praticamente a Assembleia Geral da ONU, e tem muita coisa acontecendo relacionada à relação Brasil-Estados Unidos, relacionada a Trump e Lula, inclusive com algumas possibilidades que podem se concretizar no decorrer do dia aí de um encontro entre os dois. Mas me parece que, pelo menos nesse primeiro momento, a impressão que tenho é de que o clima está amistoso, diferente do que a gente imaginou. Entre os dois hoje, lá na Assembleia da ONU, né? Lula e Trump, por esse motivo. Exato. João Vieira, querido, boa tarde, bem-vindo aqui ao Bora Brasil. Tudo bem, gente? Difícil usar outra palavra que não surpresa, né? Do que a gente observou nas últimas horas. Você tá boquiaberto. Exato, não é? Estupefato. Exato, perfeito. Que isso? O vocabulário de Joel da Atena não é pra pouco. A gente tava zoando. Não, mas é engraçado isso, né? Curioso, porque quando a gente estava acompanhando lá na redação, não é possível que a gente tá vendo isso, deve ser inteligência artificial ou algo do tipo. Porque o Trump já tem um temperamento bastante complicado, nós sabemos da relação ruim que ele tem com o presidente Lula, isso não é novidade, e nada nos levava a crer que poderíamos ter uma abertura de diálogo, ainda mais anunciada pelo presidente dos Estados Unidos e anunciada em um dos discursos mais importantes do ano, que é na Assembleia Geral da ONU. E também num dia que o Trump não estava muito feliz, não. Ele reclamou do teleprompter que estava quebrado, que parou de funcionar na ONU, que a escada rolante não estava funcionando, que a ONU não tinha um mármore que ele queria que tivesse. Então eram coisas assim que o Trump está atacando para todo lado. Quando chegou a vez do Brasil, já nós vamos mostrar aqui, ele falou mal de um lado, falou bem de outro, enfim. E o presidente Lula falou um pouquinho antes dele, né? O Brasil tem como tradição de ser o primeiro país a falar na Assembleia Geral da ONU. E o presidente Lula criticou, sobretudo, a falta do multilateralismo e aqueles que atacam essa quase que uma instituição tão essencial no nosso mundo, segundo o presidente Lula. Ele criticou, sobretudo, as sanções impostas pelos Estados Unidos contra os brasileiros, ainda que não tenha citado diretamente Donald Trump ou os americanos. Acho que a gente tem, inclusive, esse trecho do presidente Lula para mostrar para vocês. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. E o presidente Donald Trump veio logo na sequência, né? Também é uma tradição, os Estados Unidos falarem após o Brasil e nesse meio tempo, entre a saída de um ali do plenário, a chegada do outro, aquela questão, será que eles vão se encontrar? A Ana bem pontuou aqui, né, que havia essa expectativa e esse encontro de fato aconteceu. O Trump anunciou isso na fala dele, embora ali no teleprompter, naquele momento que o teleprompter estava funcionando, e no texto que estava escrito, o Trump criticava o Brasil, mas na sequência ele fez elogios depois desse encontro com o presidente Lula. Vamos ouvir o que o presidente americano falou sobre o nosso país.
O Brasil agora enfrenta tarifas em reação aos seus esforços sem precedentes de interferir no direito de cidadãos americanos, com censuras, a corrupção, a judicialização. Eu tenho problema porque eu dizer isso, porque eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós o vimos, ele me viu, e eu o vi e nós os abraçamos. Eu vou falar isso daqui 2 minutos? Chegamos a um acordo para uma reunião na semana que vem. Não tivemos muito tempo para conversar, foram 20 segundos. Mas enfim, foi bom ter esperado. Acho que vai ser muito boa. Conversamos rapidamente e combinamos uma reunião na semana que vem. Mas parece ser um homem muito gentil. Ele gostou de mim, eu gostei dele. E eu só trabalho com quem eu gosto. Quando eu não gosto, eu não gosto. Mas foi o que era? 30 segundos. A química foi boa, já é um bom sinal. Mas no passado, no Brasil, dá para acreditar nisso? Impôs tarifas injustas ao nosso país. Por isso que eles estão sendo atacados com tarifas também. E claro, como presidentes, fomos defender as nossas soberanias e o direito dos cidadãos americanos, no meu caso. Infelizmente, o Brasil não está fazendo um bom trabalho nesse sentido. E vai continuar a trabalhar mal nesse sentido. Eles só terão sucesso se trabalharem conosco. Sem nós, eles irão fracassar como outros países. A tradução do Ulisses Carvalho, né, feita à Band News TV, feita ao Grupo Bandeirantes de Comunicação. E é um ponto importante também a gente citar aqui, que há um otimismo, claro, né? Até o Joel estava citando agora há pouco nos bastidores, uma queda do dólar, né? Notícia. Subindo. Exato. Vou até atualizar os números aqui, ó. O dólar está caindo quase 1%. Está cotado a R$ 5,28 e a Bolsa com uma alta bem significativa de 1,34% a 147 mil pontos. Quer dizer que as operações, os negócios estão acontecendo a todo vapor. É porque o Trump ele não precisava ter falado nada disso. É isso. Ele é um cara que não tem esse tipo de compromisso, ninguém consegue impor as coisas a ele. Ele falou ali porque sentiu na hora que poderia falar. E eu percebi que pode sair alguma coisa interessante dessa conversa, mesmo porque de ruim não tem como sair mais nada, né? Ou pelo menos a gente espera. Agora, não, eu acho difícil, pô. Vai fazer o quê? Aumentar a tarifa de 50%? É difícil você também machuca imaginar. Os americanos, né? Já tá. Eles já estão sofrendo com aumento de preço em 2 coisas muito importantes para a economia deles, Joel. O café e a carne bovina, hambúrguer, né? A loucura, a insistência, não é a loucura. A insistência nesse momento do Trump, ela vai até onde ele começa a perder muito dinheiro. Ele é um cara pragmático, ele é um cara de mercado, é um cara de bilhões. Ele, melhor do que ninguém, entende de negócio. Então, se ele percebeu ali que há uma chance de conversar e, consequentemente, após essa conversa, ele ganhar mais dinheiro, ele vai fazer isso. É o que se diz do Donald Trump, né? Primeiro ele joga lá pra cima, depois o que ele quer realmente é aquele meio termo, mas ele jogando pra cima fica mais fácil a negociação. E claro, com toda a força que os Estados Unidos têm, a situação fica mais fácil. Então, há um otimismo, claro, né? Com certeza do governo brasileiro, o mercado está mostrando isso, a Ana mostrou agora através desses números, mas é bom nós prestarmos atenção no histórico de Donald Trump, que daqui a pouco pode soltar um tweet lá e falar que o Brasil é a coisa mais terrível que existe, que ele não acredita no Lula, coisa e tal. Ele já fez isso com Vladimir Putin, por exemplo. De um lado ele afaga o Putin, de outro ele critica. Aí o Zelensky também, a mesma coisa. Aliados históricos europeus vivem isso constantemente. Então é bom a gente ter 2 pés atrás com Donald Trump. Mas realmente é um discurso, né, que se tornou otimista para o Brasil e surpreendente, como a gente dizia aqui. A ver os próximos passos que vem aí pela frente, né? É isso. A princípio, esse foi o único encontro previsto entre os dois. Sim, é um encontro totalmente informal, né? Que nem sabíamos se aconteceria, embora fosse provável. Mas o que o Trump tem garantido de encontro hoje é com o Javier Milei, por exemplo,
presidente da Argentina, para discutir inclusive a economia, eles que são muito próximos, né? Também com líderes árabes. O Macron disse que estava tentando um encontro em relação à faixa de Gaza. Também o Erdogan, o presidente da Turquia, nos próximos dias vai à Casa Branca, não em Nova York, então esse encontro aconteceria, mas sim em Washington DC. Enfim, nada de Lula com Trump oficialmente, mas há uma tentativa aí de que se acelere esse processo, que não aconteça na semana que vem. É isso aí. Só para a gente fechar rapidinho, já que a gente está falando de Assembleia da ONU, antes de seguir falando entre Brasil e Estados Unidos, até quando vai esse encontro? O que a gente tem de expectativa para as próximas falas na Assembleia? Vai até a próxima segunda. O principal dia do evento é terça-feira. Para nós brasileiros, sobretudo porque o presidente Lula discursa, também o presidente dos Estados Unidos, mas há muitos líderes ainda a falar. Nesta semana, por exemplo, ainda vai falar, salvo engano, amanhã é o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que já está lá em Nova York. Também o premier de Israel, na sexta-feira, fala, o Benjamin Netanyahu, entre outras lideranças. Hoje a França fala. Então, há um acompanhamento ainda sobre esse assunto. Embora esta terça-feira seja o dia mais evidenciado na mídia, ainda vai render muita notícia, com certeza, a Assembleia Geral da ONU. Valeu, João. Obrigado, viu? Valeu, gente. Abraço para você, queridão. Valeu, um abraço. Bom, Valeu. E daqui a pouquinho a gente vai conversar com a nossa reportagem em Brasília, que vai atualizar como é que essa fala de Donald Trump caiu por lá. Porque há uma mobilização enorme dentro do Itamaraty para que esse encontro entre Trump e Lula aconteça o quanto antes. Quem sabe não aproveitando que os dois estão em Nova York, né? Aproveitando que eles estão lá, por que não? 5 minutinhos na agenda de cada um para que haja um encontro formal ali entre os dois e não apenas na semana que vem, quando o presidente já terá, quando o presidente brasileiro já terá retornado aqui ao Brasil. E aí o encontro seria, por exemplo, virtual, seria por telefone. Então, tentar aproveitar a presença física ali dos dois para isso. Inclusive, o repórter Túlio Amâncio, da Band de Brasília, fala que a diplomacia brasileira, nesse instante, está mobilizada exatamente para isso. Para que esse encontro hoje aconteça em Nova York. Para não perder o momento, né? Não perder o clima. Em um ambiente seguro. Se isso não for possível, e aí fica para a semana que vem por telefone mesmo. Se você vai protelando, aí há a chance de outros agentes entrarem no meio e acabarem melando esse encontro. Né? Se eles se encontrarem hoje, há uma chance interessante, talvez, de sair alguma coisa boa. Pelo menos eu estou esperançoso quanto a isso. Digno de esperança. Cara, tem que ter esperança. Já deu muita coisa errada pra gente. As tarifas são as maiores do mundo, né? Contra o Brasil, junto com a Índia. Não, será que ele não pode negociar, reduzir, não eliminar, mas reduzir para uns 20, alguma coisa? Vamos torcer. Valeu, gente. Valeu, João. Obrigado. Um abraço para você. Obrigada, Abraço. Pela participação. Valeu.